Oi, 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 terráqueos! Cá estou eu, excepcionalmente numa terça-feira, começando mais um Nave Louca. E já vejo aqui pessoas queridíssimas entrando para assistir, inclusive a nossa convidada de hoje. Para quem não sabe, Nave Louca é um programa em que eu apresento as vidas, né? É um programa de biografias, na verdade, em que eu apresento as vidas, entrevisto as pessoas para falarem das suas vidas, das suas carreiras, porque sim, o trabalho é vida, né? E muitas vezes a vida é trabalho. Enfim, o Nave Louca está aqui para conversar e apresentar biografias das mais diversas pessoas que trabalham, né, nos também mais variados campos da arte independente no Brasil. Não só da música, muita gente da música, porque afinal de contas é a nossa área aqui, mas eu trago produtores, empresários. Semana passada tivemos a Lola Borges, que é produtora de elenco, de teatro, enfim. A gente amplia bastante o leque para mostrar como as pessoas vivem, né, ou sobrevivem de arte aqui no Brasil. E para contar histórias também, porque a gente gosta bastante. Sempre comento que dos gêneros literários que eu mais curto estão as biografias, né? Então, assim, dentro desse gosto todo, eu acabei fazendo esse programa em forma de live, ou essa live em forma de programa, chamada Nave Louca, diretamente aqui dos estúdios da Rádio Graviola, com esse cenário, né, que remete a uma viagem, e a gente vai começar essa viagem agora, porque eu vou chamar a minha convidada especialíssima de hoje, que já está na área, Caru, querida, né? Ela é cantora, compositora, poeta e inventa mil coisas, viaja, faz parcerias, enfim, a mulher é uma profusão de projetos, não para, ela não para, e aí eu vou chamar para entrar nessa nave e viajar com a gente aqui. Quem quiser fazer perguntas, quem tiver por aqui quiser fazer perguntas, tá liberado, gente, basta falar, né, perguntar por aqui que eu remeto a pergunta para Caru ou respondo caso a pergunta seja para mim, tá bom? Então, dadas as regras da brincadeira, vou colocar a Caru aqui pra gente conversar esse papinho ótimo, matar uma saudade, a gente já tá há um tempo querendo que aconteça esse papo. Vamos lá. Vale, se prepare, que em breve será você. Caru, meu amor! E aí, gente, eu vou botar um filtro aqui, porque você, sua... Agora tá melhor. Porque Por causa do cenário. Seu estúdio tava muito maravilhoso. Ah, né? A gente vai fazendo, né? Programa, tem vídeo, tem um cenário que a gente monta, que a gente faz, que a gente acontece, né? Bota uma pinturinha na cara e vambora, né? A Nave Louca é isso, é a gente bater papo e nem só de loucura também a gente faz a vida, né? Eu sou bem doidinha, mas enfim, a gente também fala muita coisa séria, né? Porque a vida tem esses momentos. Aliás, vários, né? Mas, enfim, fazendo as apresentações aqui da minha convidadíssima especialíssima, Caru nasceu em Feira de Santana, na Bahia, né? E está ganhando o mundo. Na verdade, ela faz uma trajetória já bastante grande, viaja, né? Ela é uma nômade, digamos assim, vive em vários lugares e, enfim, eu vou começar perguntando a clássica, né? Enfim, que eu sempre abro o programa perguntando, que já que a gente fala de vidas, Caru, assim, o foco é vidas, né? Assim, são as vidas das pessoas, né? E aí, claro, o trabalho está dentro disso. Mas eu gosto sempre de saber as origens, né? Porque a gente está falando de arte, nem sempre a pessoa já nasceu num berço de artistas. Às vezes eu brinco, né? A brincadeirinha que caiu do bico da cegonha, sei lá. Era todo mundo engenheiro, médico, advogado, e aí tem lá, né, o artista enfrentando, né? E, enfim, resistindo. Como é que foi para você? Eu já sou meio termo. Eu sou filha de um médico e de uma escritora, que também era geógrafa, né? Mas, enfim, tenho essa mistura, tinha arte, um berço de arte na minha família. Como é que foi para você
né? Você já veio, tinha, né, tinha pessoas artistas e tal na tua família, ou você é do tipo caiu do bico da cegonha? Primeiro, boa noite, né? Eu cheguei assim já com essa efervescência de Val, assim. Eu sempre adoro ouvir você falar porque é muito divertido. Olha, o meu são duas, acho que por duas óticas, assim. Meus pais, eles não são, né, artistas, não são ligados à música em profissão, né, apesar de gostarem muito. Mas dentro da minha família, né, o meu tio-avô foi o primeiro professor de percussão da Bahia, né, assim, da escola de música da Bahia. Então ele foi professor de toda, acho que assim, eu não vou falar de todas porque é muita pretensão, mas assim, de muita gente que hoje está por aí, né? Cezinha, Ari Dias, Alan Lan, Carlinhos Brau, Letieres, querido Letieres. Então, assim, meu tio foi professor dessas pessoas, né? Meu tio Fernando Santos. Então, hoje, a escola de música, a sala de percussão da escola de música da UFBA é o nome do meu tio, né? Fernando Santos. Então, eu acho que daí já tem muita coisa. E aí, antes dele, né, o pai dele, meu bisavô, Tertuliano, que era maestro também, como meu tio Fernando, de filarmônica, né? Ele era maestro da Filarmônica de Feira de Santana, da Filarmônica Vitória. Então, o hino da Bahia, né, ou da Bahia não, de Feira de Santana, foi escrito por meu tio, por meu tio não, por meu tio e por meu bisavô. E a minha tia também era maestrina. Então, assim, eu venho de uma família de maestros. Maestros e maestrina, pulou-se uma geração, que é a da minha mãe, e eu tô aqui. Então, olha aí. É isso aí, né? Que nem água, né? As pessoas às vezes, por exemplo, né? A música e a arte, ela vem descendo gerações, né? Então, é isso. Eu já, na verdade, já conversamos um pouco sobre isso, e eu sei, né? Você já participou lá do Tour de Val, né? Que eu fazia na Rádio MEC, né? Só que foi aquele papo muito rápido e hoje a gente vai entrar mais. E aí disso derivou, porque afinal de contas, não só o talento musical, mas você também se dedicou a fazer uma homenagem, né? Ao teu tio, não foi? Um filme, etc. E dali você começou também a fazer os seus contatos e tudo. Eu gosto sempre de falar, como eu já te disse uma vez, para as pessoas, e eu falo para todo mundo isso, como contando a sua história, né, a gente vai incentivando outras pessoas também e vai dizendo alguns caminhos, né? Tem muita gente que não sabe, às vezes, nem por onde começar e tal. Então, conta pra gente como é que foi esse teu início, apesar de já estar no sangue, tem uma hora que isso manifesta, né? E manifestou lindamente. Conta pra gente esse início e, né, como é que você começou a movimentar a tua carreira, né? Depois a gente fala do até aqui. beleza. Eu comecei, né, acho que como a maioria, mas como a grande maioria dos artistas, né, independentes, a gente começa fazendo barzinho, né? Então eu comecei fazendo barzinho e ali me entendendo ainda enquanto cantora, me entendendo enquanto compositora, entendendo a minha voz, né, entendendo quais as músicas que faziam sentido, cantar naqueles lugares e tudo. E aí, em paralelo, eu fui conhecendo músicos, né, da noite. Então, outros músicos que começavam a me acompanhar e tal. Eu sabia que eu tinha o meu tio, Fernando, ponto. Que ele tinha sido um professor da escola de música. Não, era só essa informação que eu tinha. Né? O meu tio morreu muito, muito jovem, eu era criança, então eu lembro, assim, muito vagamente dele tocando piano na casa dele. Mas eu não tive um contato, assim, de conversar, de trocar sobre música e tal. Eu era uma criança indo na casa do tio, músico, ponto. E aí, conforme a gente foi conversando, né, com esses músicos da noite, colegas, minha professora na época de canto, né, Ana Paula Albuquerque, lá de Salvador, a gente estava conversando e aí eu falei, não, meu tio Fernando Santos. E aí ela falou assim, mas seu tio Fernando Santos, como assim? Aquele? Eu falei, então, ele era um professor da UFBA. Aí ela me falou assim, não, ele era o professor. E aí eu fui entendendo a importância do meu tio para a escola de música da Bahia e para a formação do papel do percussionista na Bahia, né? Que eu acho que ainda é mais relevante, né? Porque uma coisa é você falar do percussionista geral, mas o percussionista na Bahia, aí a coisa, né, muda de figura. Então eu comecei a falar com essas pessoas e falar assim, legal. Me fala com quem que era meu tio, porque eu tive que reconhecer o meu tio através da história das outras pessoas.
Então, eu fui conversando com o Ivan Wall, com o Yari Dias, com o Carlinhos Brown, com a Alan Lan e tal. E eu fui criando essa memória do meu tio. E aí, meu irmão, que é jornalista, né? Ele é fotógrafo e jornalista documental. Ele falou assim, por que a gente não colhe alguns depoimentos? Vamos tentar criar um documentário sobre o meu tio, né? Sobre o nosso tio. Que foi um cara, tipo, um professor que formou os percussionistas da Bahia, né? De trios e tal. E aí eu falei, então beleza, vamos embora. Então a gente começou a criar isso, não foi ainda muito para frente por causa de outras demandas de vida, tanto minhas quanto dele, mas ainda tá, a pesquisa tá toda feita, né? E aí eu fui entendendo, eu falei assim, agora eu entendi por que que eu tô nesse lugar, por que que eu sempre tive facilidade com ritmos, por que que eu sempre tive essa afeição com essa história de Feira de Santana, essa história da percussão e tudo mais. E aí, em uma das entrevistas que eu fiz, que foi Ari Dias, eu conversava com ele e ele se emocionou, porque ele falava que eu falava igual ao meu tio. Se você tá falando comigo, eu tô vendo o Fernando falar comigo. O jeito que eu colocava as coisas. Eu nem conhecia ele, né? Então, assim, não conhecia, assim, não convivi com ele. Sim. Então, tem toda essa... DNA, né? Conexão. DNA. Então, começou assim. E aí, então, quando eu encontrei esse caminho... Eu falei, ok, agora eu já sei por onde que eu vou caminhar, né? Assim, é esse lugar. Então foi assim. Começou a formar a tua personalidade na música, né? Inclusive com a referência, de você conhecer essa referência, né? Primeiro começa a cantar, aí vai um barzinho aqui, outro lá, e você aprofundou numa história de família, né? E aí que você se identifica, que você é identificada, não só se identifica, né, de dentro para fora, mas de fora para dentro também, né? Enfim, pessoas, né, que a gente admira e pessoas, né, que enfim, passaram pelas mãos, digamos assim, dele, e você foi, né, cada vez mais criando a sua persona na música, né? E aí, nesse desenvolvimento, simplesmente do nada, né, do nada não, né, de alguns contatos, porque assim, vou dizer, a Caru... aquele dia que a gente conversou a primeira vez, assim, se tem, né, uma característica, eu acho que resume, é a pessoa que corre atrás, né, de resolver a vida, né, eu quero fazer isso, vou lá, quem é que faz, procura o contato, bate na porta, né, manda e-mail e tal. E nessas, você foi construindo não só uma carreira que está cada vez mais sólida, né, e já estabelecida, mas você lá, já desde o início, você foi construindo parcerias, você fez, né, enfim, você fez composições com pessoas de peso, né, da Bahia, inclusive, e não da Bahia, enfim, você foi rompendo fronteiras, né, você saiu de Feira de Santana, morou em Salvador, saiu do Brasil. Gente, então assim, é a pessoa que se movimenta. Eu falei no início, né? Que tá para lá e para cá, etc. Mas que faz muito isso também por conta dessa perseverança nordestina, né? Que a gente já vai falar sobre essa característica um pouco mais lá na frente, que você, né, que você traz muito, não só por ser de lá, mas por ter o orgulho de ser de lá, né? E trazer a tua cultura e lutar pela cultura e pelas pessoas também que são, né, dessa região. Mas, enfim, voltando aos contatos, etc. Gente, a Caru já tem composições, né? Com Capinã, né? Tem parceria com Tom Zé. É isso? Ou estou enganada? Não, então, eu tenho parceria com Capinã, tenho algumas e tal, e estão engavetadas, a gente está tirando algumas do lugar. E essa coisa do Tom Zé foi uma parada muito doida, porque foi exatamente buscando essas pessoas que tinham passado por meu tio. E o Tom Zé, ele tinha passado por meu tio, né? Ser aluno do meu tio. E na primeira formação da Orquestra Sinfônica da Bahia. Porque o meu tio, ele era o chefe do naipe de percussão da OSBA, né? Da primeira formação, que ainda era pro balé, tarará, tarará, do TCA, do Teatro Castro Alves. E o Tuzé de Abreu, ele tocava croton. E aí eu tenho essa entrevista, ele tocava croton e o Tom Zé tocava prato. E aí a gente estava conversando sobre isso, e o Tom Zé é muito escrachado, né? E aí o Tom Zé contou essa história, tipo, o Tom Zé adorava tocar prato, porque quando ele tocava prato, ele xingava, ele batia o prato e soltava um xingamento, então ele amava estar naquele lugar. É bem Tom Zé. E aí, com isso, eu tava numa noite aqui no Rivalzinho, aqui no Rio,
E aí eu tava bebendo, tava despreocupada. E aí do nada o som parou. E aí quando voltou, voltou com uma música que era Feira de Santana. Eu viajo quinta-feira, Feira de Santana. E aí eu tava na pesquisa do meu tio sem saber ainda qual caminho que eu ia levar pra música. De fato, meu trabalho autoral. Quando tocou isso, sabe, Val, aquele momento que tipo assim, a cachaça passou na hora? Foi na hora. A cachaça passou na hora. E aí eu fui pra casa, falei, velho, eu tenho que trabalhar. E aí eu fui trabalhar. Falei, gente, é esse caminho que eu tenho que seguir. Aí eu escrevi um e-mail pro Tom Zé. E ele me respondeu. E a gente começou a se corresponder, na verdade, né? Então, ele me autorizou a gravar a faixa, eu conversei com ele, conversei com Neuza, não sei o quê. E aí, nessas conversas com o Tom Zé, ele falou assim, então, tem muito tempo que eu não vou a Paris, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí, a Neuza fez o adendo, que ele chama Feira de Santana, que é a minha cidade, de Paris, até hoje. E aí eu dei muita risada com isso, tal, e fiquei com isso na cabeça. E aí, tanto que o meu EP que eu lancei agora se chama Paris, Bahia. Por causa desse e-mail, porque eu tô falando de Feira de Santana, mas de um jeito tonzesístico, né? Que eu brinco. E eu ainda não tenho uma parceria escrita com ele. Não, mas a gente tem uma parceria desse momento, assim, dessa troca, eu diria, né? E dessa bênção do Tom Zé por conta da história. Porque né, a gente começou pelo meu tio Fernando e etc e tal. Então, esse é a parceria. E as tuas andanças começaram. Agora só um pouquinho que eu vou. Ó, tem aqui Isaac. Parabéns, Caru. Tive o prazer de fazer um ensaio contigo. Desejo toda a felicidade na sua vida. Beijão. É tão gostoso isso. É muito bom, né? Beijão, né? querido. Ó, então, seguinte. E as andanças, né? Porque tem um certo nomadismo aí nessa história toda, né? E, enfim, você saiu de Feira de Santana, foi morar em Salvador, e aí depois você saiu. Foi tudo por conta da música, né? Através da música ou por causa da música, ou não, por motivos diversos. Você já morou em Madrid, você já morou em BH, em São Paulo, agora está no Rio e não sabe até quando vai ficar, porque pode dar, né, a pira daqui a pouco e ir para outro lugar. Sim, eu também sou um pouco assim. Já fui para Floripa, Porto Alegre, estou no Rio, enfim, também tenho essas características. Mas conta, aí você começou a fazer, né? Você foi estudar fora, é isso? Como é que essas andanças aí? Então, eu fui para Salvador porque fui fazer faculdade, mas também porque eu sofri um acidente, né, de automóvel e que lá em Feira de Santana não tinha recurso, né, para poder me tratar. E eu disse, olha só, ou a gente vai amputar sua mão ou você vai ter que ir para Salvador. E aí eu fui para Salvador por conta disso. E aí eu lá fiquei, né? E aí eu fiz uma faculdade, né? Eu fiz faculdade de arquitetura. Cheguei a me formar e aí nesse meio da faculdade eu fui estudar um tempo na Espanha. Então eu estudei na Espanha, um ano na Espanha, fiquei lá, me apaixonei por aquele lugar, é muito incrível, ainda quero voltar para lá, mas agora no outro universo, né, musical. Mas a minha mudança, né, para o Rio de Janeiro foi a única mudança que foi realmente estou mudando por conta da música. Por quê? Eu já tinha ido para a Espanha, já tinha voltado para Salvador. Já tinha ido para São Paulo a trabalhar, voltei para Salvador, e porque eu descobri um câncer, porque eu também tive isso, né, no meio do caminho. E voltei para Salvador e não sabia por que eu ia fazer da vida, né? Então eu falei, ok, eu já sofri um acidente de carro, né, me tornei uma pessoa com deficiência, né? Eu tenho uma monoparesia na mão direita, então pode não parecer, né? Tem aquela coisa que a gente sempre fala, não parece que tem uma deficiência, a coisa do capacitismo que a gente sempre, né, propaga por aí, mas eu sou uma pessoa com deficiência. E aí, quando eu decidi fazer música como uma profissão, eu tive câncer na tireoide. Eu falei, gente, assim, ó, Deus tá brincando comigo. Eu escolhi ser arquiteta, né? Sofri um acidente que prejudicou exatamente a minha mão direita, que eu era destra. Eu falei, não, então beleza, vou ser canhota. Então virei canhota, fiz as minhas paradas, fiz faculdade. Aí quando eu falei, não é arquitetura, por favor, pelo amor de Deus, é música. Aí eu tava em São Paulo trabalhando com arquitetura, já desistindo da profissão. E aí eu tive o câncer na tireoide. Eu falei, ok, então vamos lá, vamos brincar, né? Ok, vamos ver se eu vou passar por essa também. Passei.
passei pelo tempo de remissão, já tô curada, mas foi um desafio. E aí, quando eu me curei do câncer na tireoide, eu tive um convite de uma produtora do Rio de Janeiro, Luduque, que é esposa do Cleiton, da dupla Cleiton e Cleide. A gente já falou sobre isso lá em casa. E aí eu vim para o Rio de Janeiro com alguns shows já marcados, meio uma coisa organizada. Fiquei aqui 3 meses morando na casa deles. Meus amores, eu sou extremamente grata por essa família Ramil incrível que me acolheu. E fiquei aqui no Rio de Janeiro e depois eu voltei para Salvador só para pegar minha mala e voltar para cá de volta, porque eu vi que aqui tinha outras pessoas, tinha outro universo, eu estava mudando de vida realmente. Falei, ok, eu acho que isso, né, tem um caminho aí para seguir. E aqui eu fiquei. Tô aqui há 5 anos e meio. Poxa! Fiquei até muito. Eu já tô há muito tempo aqui, Paulo. Eu acho que em algum momento o negócio vai levantar as estacas, né? né? Levantar acampamento e, né? Mas de vez em quando a gente dá uma zarpada, né? Em algum lugar a gente tem que escolher uma base ou não. Eu acho que tudo é temporário. Então, assim, eu digo que estou no Rio de Janeiro. Não sei mais sobre. Então, estou agora aqui. Eu, como uma figura canceriana que sou, né? Eu tenho que ter uma casa. Não interessa para onde eu vá, entendeu? Eu posso alugo a minha casa para outra pessoa, mas eu tenho sempre que ter para onde voltar, saber para onde eu vou voltar. Então, eu sou a pessoa da base. Não, mas assim, saber para onde eu vou voltar, eu também tenho. Qualquer coisa, eu volto para Salvador, meu pai e minha mãe estão lá esperando, eu volto. Mas assim, né? Eu acabei fazendo a minha base aqui no Rio mesmo, minha família toda de Porto Alegre, lá, a gente, inclusive, ela é coincidência, né? Porque a gente é vizinhos, a gente sempre foi, né? Década de 70, 80, éramos vizinhos da família Ramil. Eles moravam na rua paralela e os prédios davam fundos com fundos, né? Com eles, assim. Então, para quem pensa que Porto Alegre é pequeno, não tanto. Não, também não é tão grande quanto Rio, nem São Paulo, mas para ter essa coincidência, enfim, estamos aqui. E aí, bom, né? Começou a andar e começou também a fazer os milhares de contatos, porque você vê, né? A pessoa é do interior do estado, e aí você vem vindo. Cara, Caru, trajetória maravilhosa, e com todos esses percalços. Então, assim, se eu tenho alguma, né, enfim, você é muito persistente, cara, você é muito guerreira, você, sabe, você, enfim, a superação, vou botar, a superação é o teu nome, porque realmente não é fácil, né, você teve vários percalços aí no caminho, né, tanto o acidente, né, que aconteceu e tudo, com a tua mão. Aí o câncer que eu nem estava sabendo, estou sabendo agora, né, com todo mundo. Isso aí era novidade para mim. E você ali, né, simplesmente não é isso que vai me derrubar, não é isso que vai me derrubar. Vem cá, essa resiliência toda e essa força só pode vir, né, por você ser uma mulher do Nordeste, porque eu admiro muito, já te falei isso, as mulheres, todas as mulheres, minhas amigas do Nordeste, eu tiro o chapéu porque juntam a força com a doçura de uma maneira assim que eu não sei nem explicar. Quando a gente ganha um cheiro no cangote, agora não brinque com os seus, porque se alguém pisar no calo ou ferir alguém que a mulher nordestina está ali e ama, meu Deus, sai de baixo, que vai ter peixeira voando, né? Então, já falamos sobre isso e isso pauta, de certa forma, também o teu trabalho, né? Você fala muito disso, você vem trazendo e, enfim, depois a gente vai falar, claro, do mais recente lançamento também, né? E de alguns projetos que você está lançando aí, né? Deixa eu ver uma coisa aqui que tem gente falando. Ia falar bem de São Paulo, mas Luxemburgo é muito melhor. Olha aí, nossa, vem para Luxemburgo, entendi, Isaac. Olha aí. Tá vendo? Pessoal querendo chamar a Caru, puxar, né, para onde tá. Eu, por mim, tá ótimo ela aqui no Rio. né? Não preciso nem fazer campanha, já tá aqui, só fica. Já tô aqui. Mas, enfim, essa pauta da mulher nordestina, né, tá muito com você, né? E você fala muito isso. Tanto é que
né? Você versa muito sobre histórias e sentimentos de uma migrante brasileira nordestina. A elegância, você escreve, a elegância, luxo, alegria, vazios e luta, né? Sabedoria e, sobretudo, a capilogência. Explica pra gente, porque nem todo mundo... Eu já fui dar uma pesquisada, claro, né? Mas, enfim, conta pra gente como é que é isso, né? Como é que é esse sentimento? Eu tenho um sentimento de estrangeira no próprio país, porque eu também saí da minha terra e vim conquistar outros, né? Outras searas, digamos assim, né? Como é que é para você esse movimento e como é que você vê e chega também no termo capilogência? Conta pra gente aí, né? Como é que é esse teu sentimento e como é que é essa tua luta, porque a luta não encerra, né? Eu acho que é muito assunto, né? Eu acho que esse é um assunto grande, porque realmente todo mundo que vem do Nordeste aí é uma coisa histórica, né? Não estão nem falando de mim. A gente sai da nossa casa em busca de oportunidade, né? Esse é o que move, né? Então, se eu for olhar, né, dentro da minha família, todo mundo fez isso, ou todo mundo pelo menos foi convidado a fazer isso, né? Algumas pessoas escolheram não fazer. Uma delas foi minha avó, né? Que eu acho que é a minha maior referência de vida, de tudo, de vivência, de existir, né? Que é a Dona Sheila e minha avó maravilhosa. Então, minha avó, ela é cearense, ela é uma mulher cearense do sertão do Ceará, do sertão do Cariri, que fica coladinho com a Paraíba. Então, o sotaque dele é até meio paraibano, assim, é coladinho mesmo. Então, eu vivi muito sob a influência dessa mulher nordestina, completamente do sertão do Ceará, que foi convidada a ir para Brasília pelo primo para a construção de Brasília, e ela decidiu não ir e foi para a Feira de Santana, que era uma terra onde tinha, né, o Feira de Santana é o maior entroncamento rodoviário do país. Na época, era uma passagem muito importante, né? Quem sai do Nordeste para ir para o Sudeste e vice-versa passava por Feira. Então, os tropeiros passavam muito por lá. Então, existia muita oportunidade naquela época. Então, minha avó decidiu ir para lá. Nesse momento, ela conheceu meu avô e lá, né, construiu família. Mas nesse trânsito, existe muito essa resistência da minha avó, né? Tanto de uma pessoa que sofreu racismo na família porque ela se apaixonou por um homem negro naquela época e a minha bisavó não aceitou. Então ela deixou tudo para trás para ir em busca de um trabalho nessa cidade, chega lá num universo super machista, né, de uma família interiorana que é Feira de Santana, não que ela não fosse, mas lá também. E ela encontra-se naquele lugar novo, né? Ela era uma migrante do Nordeste para o Nordeste, né? Era um pouco diferente. Mas a referência de minha avó é uma referência de uma mulher que ficou viúva com 35 anos, 33. O marido morreu com 35, né? Meu avô, que eu não conheci, e teve que cuidar dos 4 filhos sozinha, né? Uma mulher que teve que cuidar, imigrante, fora do seu contexto, longe da sua família, cuidando de 4 filhos, sendo costureira, também trabalhando no emprego que era do meu avô, fazendo dupla jornada, dormindo 3 horas por dia, durante 4 anos, para dar conta de 4 filhos. Então, quer dizer, se eu for contar a história da minha avó, inclusive eu vou chorar, mas assim, é só porque assim, é uma coisa absurda. Então, quando eu hoje faço dupla, às vezes tripla jornada, porque eu tenho 2 empregos, às vezes 3, tem alguns colegas meus de uns trabalhos, tem outros colegas meus de outros trabalhos aqui hoje. Sim. E quando eu falo assim, eu tô cansada, eu lembro da minha avó. Falei assim, véi, será que minha avó estava cansada a ponto de desistir? Não. Então eu não posso desistir, porque nem filho ainda eu tenho. Mas então, assim, toda essa pergunta sua gira em torno da vivência da minha avó, na qual eu me espelho muito para poder resistir e existir como essa mulher migrante, estrangeira, né? E a gente sabe, mulher, né? Uma mulher que se relaciona com outras mulheres, uma mulher que tem deficiência. São muitos recortes, né? Então a gente vai se encaixando em muitas casinhas, assim, né? Então é bem diferente. E aí, quando você me pergunta toda essa trajetória se concentrar na capilogência, né? Essa era uma palavra que minha avó sempre falava para mim, desde quando eu era criança. Minha filha, na vida você tem que ter capilogência. Eu entendi aquilo como várias coisas em vários momentos da minha vida. E aí, quando eu fui pesquisar e entender o que significava isso, na verdade,
a minha avó me falava que eu tinha que ter sabedoria na vida para poder fazer certas escolhas e seguir certos caminhos. Uhum. Porque a gente, enquanto mulher nordestina, sozinha e vários outros, né, outras insígnias, Uhum. a gente tinha que, ela falava isso pra mim, você tem que ter capilogência, porque na vida a gente não tem que andar atrás das coisas, a gente tem que andar sempre na frente. Então essa coisa de viver sempre à frente do seu tempo não é uma escolha, é uma necessidade, é uma vivência dessa pessoa que está sempre fora do seu contexto. Então, enquanto uma mulher, estamos fora do contexto, né? Aí a gente parte por vários princípios, né? Uma cultura machista, heteronormativa, onde o homem branco sempre tem os privilégios não reconhecidos. E aí a gente discorre sobre, né? Mas Uhum. é uma mulher nordestina, é uma mulher nordestina com deficiência, é uma mulher nordestina lésbica, é uma mulher nordestina que está fora do seu contexto, é uma mulher. E aí a gente segue com as insígnias, né? Mas eu acho que, independente da caixa onde a gente se enquadra, a gente tem que sempre olhar para trás e ver assim, beleza, eu sou essa. Mas por quê? E a minha existência se reforça na existência da minha avó. Essa é a minha história. Então, seria muito injusto, eu acho, até comigo, não falar disso na minha música. Não trazer isso para o meu trabalho artístico. Não trazer isso para a minha vivência. E aí, quando eu falei que tem pessoas aqui que são de um trabalho, são pessoas de outro que estão passando por aqui, é isso. Eu trago isso em qualquer existência, né? Uhum. Então, é bem rico. E ela tá aí ainda? Minha avó? Minha avó tá aqui, ela vive com os meus pais hoje lá em Salvador, né, com eles. E ela participou de uma faixa minha, que tá no EP, né? Tô Universidade Nordestina, ligada. que tem a fala dela, que eu gravei. Aham. Então, eu ligo pra lá e eu sempre gravo as minhas ligações com ela, porque hoje ela tá menos lúcida, então não tem coesão em tudo. Mas então, assim, Uhum. qualquer momento que eu tenho pra gravar ela, eu gravo, porque eu posso aproveitar isso em algum momento. Porque minha avó é meu norte, assim. Então, Sim. Ai, linda! E que bom que ela está aqui ainda, que você pode curtir, beijar, abraçar e com toda essa e... referência e com toda essa importância que às vezes quando a gente é mais nova, muito nova, a gente não enxerga. Depois a gente vai ficando mais madura e aí às vezes está mais madura e não tem. Quando percebe, né, o que tinha, etc., às vezes não tem mais. Então é tão bom poder estar contemporânea ainda, estar vivendo e estar admirando em vida, né? Muito bom. Não, Enfim, poder estar. eu Hã? aproveitei muito ela, assim. Tipo, todos os meus finais de semana eram com a minha avó. Que Assim, delícia! inegociáveis, assim. Então, Sim. eu não posso nem reclamar, assim. O que eu pude aproveitar dela, olha lá, Janta aqui falando maravilhosa, realmente. Porque Jan toca comigo hoje, Jan Santoro, que é da facção caipira e tem um trabalho autoral incrível, toca comigo hoje. A Aham. gente já chorou muito, né, Jan? Falando de minha avó, assim, nos ensaios. Ai, olha isso. Que bom, que delícia. E aí o seguinte, falando nisso, né, essas parcerias todas, uma assim, aquele dia que a gente conversou lá na tua casa, uma parada que me marcou muito, assim, porque eu te perguntei, né, como você, estando longe, tudo bem, hoje em dia a gente tem a internet e tal, né, uma dificuldade que quem é da era pré-internet tinha mais dificuldade, claro, né, mas não deixou também de fazer contato, de mandar carta muitas vezes e tal, né? A galera dos fanzines, por exemplo, trocava fanzine independente da internet, conseguia mandar para os amigos, etc., lá, né? De sul para o norte e vice-versa. Mas aí uma parada que me marcou muito foi quando eu te falei como é que eram, né? Como é que você começou a descobrir, a querer fazer esses contatos e estabelecer parcerias com pessoas de fora lá e até a ponto de vir para cá. E você me disse uma coisa assim que me marcou muito. Gente, eu comecei a ouvir os trabalhos, pegava os discos, ouvia que eu gostava, eu ia lá ver quem é que fazia, quem produziu isso que eu gostei, quem botou essa sonoridade na música e tal, e que eu curti tanto. E você começou a se comunicar com as pessoas, né? Então, assim, você veio, tudo bem, como você falou, a mudança para o Rio de Janeiro foi a mudança que realmente eu fiz pela música. Mas você já estava se relacionando e fazendo contato, chegou aqui, você... Aí é para quê, né? Se de longe já estava se espalhando, né? Chegou aqui,
foi pipa voada e fez vários trabalhos com muita gente. Enfim, se eu ficar pegando e falando todo mundo, nós vamos ficar aqui até amanhã, né? Agora, essa trajetória dá para ver muito claro, como você falou. A gente anda na frente. E aí eu fiz uma imagem seguinte, porque se a gente andar atrás da vida, a gente tem que empurrar a vida. É melhor andar na frente e puxar. Fica mais fácil. A gente se puxar, a gente puxar a vida da gente, né? Então, enfim, tudo isso para dizer que dá para ver. Pô, a gente conversou na tua casa, acho que tem uns 3 anos, você estava aqui há pouco tempo. Então, dá para ver de lá para cá uma construção e uma história, sabe, que está cada vez mais se alicerçando de uma maneira tão legal. E aí eu queria que você contasse para a gente esses movimentos todos. O ASA, o Arte Sônica Amplificada, que, aliás, foi por onde mais ou menos a gente se conheceu, apesar de não ter feito a mesma edição. Eu sempre ligada em todo mundo que estava passando, porque eu fui a primeira edição do ASA, e aí eu prestando atenção, o que está rolando, quem são as pessoas que estão entrando, você foi segunda edição, né? Enfim, como é que. E ao mesmo tempo o ASA como um certo divisor de águas, apesar de você já ter feito muitas parcerias, ter gravado disco com galera de São Paulo, né, ter vindo nessa trajetória, você chegou no ASA e o ASA deu uma movimentada, né? Dali você fez residência, além da residência do ASA, né? Você fez aceleração, né? Como é que foi esse processo do ASA? Aliás, quem passou por aqui, não sei se ainda está, Cristina Becker, minha xará de sobrenome, né? Que, né, British Council e tal, e, enfim, né? Que né, uma parceira, né, né, uma parceria do Oi Futuro na realização do ASA. Conta pra gente como é que foi e como é que foi essa, sabe, a importância do ASA, né, na tua vida já aqui no Rio de Janeiro e o que veio de lá, o que está acontecendo, né, vindo dali. Daqui a pouco a gente fala do disco novo. Te conto. Olha, é isso, né, que você falou, muitas andanças, né? Então eu sempre fui do movimento cara de pau. Então antes de chegar aqui no Rio, eu tava ligada na cena, mas eu ainda estava em Salvador, né? Então eu fui conectando com pessoas ainda em Salvador, que estavam no Rio, que estavam em São Paulo, que era a cena que eu queria estar. Então eu, muito focada naquilo ali, comecei a cutucar as pessoas e falar com as pessoas. E você, olha só, tô querendo ir pra aí, quero saber mais do seu trabalho. Então, assim, uma coisa é sem medo, sabe? Sem medo, tipo, porque o não a gente sempre já tem, né? Então, assim. Ou não, a gente sempre já tem, então a cara de pau, por que não? Então, obviamente, ser insuportável, né? Eu tava ali só querendo realmente entender como que era o trabalho, porque eu tava começando naquele início, né? Naquele momento onde eu tava vindo pro Rio. Então, quando eu já tava no Rio há um tempo e aí surgiu o ASA, foi um momento onde eu falei assim, ok, agora eu tenho um contexto onde eu conheço as mulheres desse circuito, porque enquanto eu tava aqui há 2 anos e um pouquinho, e eu ainda não tinha tido construído, eu acho, né? Um círculo de acolhimento, principalmente feminino. E aí o ASA me propiciou a conhecer esse universo, né? Onde eu podia falar sobre minhas dores, podia procurar parcerias realmente, onde não eram simplesmente por conta de grana, mas não só, esse não era o motor. O motor era, vamos nos conectar e vamos nos fortalecer, né? Então, a partir do ASA, não só conheci, né, a minha noiva, né, que é a Luísa, que hoje é minha parceira. A gente fala que a gente é sócia porque Caro Música é um produto, então nós somos sócias ali. Mas eu conheci todo um outro contexto, né? A Fabi aqui entrou. Então, eu depois do ASA, eu participei de alguns festivais, Homens Music Event, Porto Musical, Coquetel Molotov, o Festival Faro, né, que é comandado pela Fabi. Então, a gente começou a aceleração absônica, né? Sim. Então, a gente fez bastante coisa. Então, eu acho que o ASA foi muito importante para isso, para a gente começar a fazer outras conexões que a gente ainda não tinha tido oportunidade. Então, de uma forma acolhedora, porque eu acho que tem muito isso. É dentro de qualquer mercado, eu acho. Eu não vou falar da música porque eu vou ser muito cruel, mas eu acho que em todo mercado a gente tem essa coisa, seja da competitividade, seja da não exposição sobre realmente o que acontece dentro do mercado, né? Então, a gente vai ali entendendo o mercado, sabendo onde a gente pode
onde a gente pode botar a mão. Então, eu acho que no ASA aconteceu isso, acolhimento. Ó, Uhum, você pode botar a mão em tudo. E tá tudo bem se você não sabe disso. A gente aprende junta. Então, uhum. isso foi uma virada de chave, porque a gente começou a realmente entender todas as nossas necessidades e as nossas fraquezas. Sim. Legal, eu não sei sobre isso, então aqui eu sei onde saber. Então vamos procurar saber sobre isso, porque isso vai alavancar individualmente a carreira de cada uma. Então, eu acho que Sim. foi isso. Mais possibilidades, né? Não, e assim, essa rede, só para entender, né? Por exemplo, eu fui primeira edição, estava tudo começando, a gente experimentou muita coisa, né? O próprio ASA, a gente, na primeira edição, estava todo mundo experimentando, inclusive quem estava produzindo, né? E promovendo, foi ali aprendendo. Agora, Fabi Pereira, aqui, mentora, foi minha mentora ali na área, enfim, né? Bom, para quem não sabe, a Arte Sônica Amplificada é um projeto do Oi Futuro em parceria com o British Council, né, e com as ONGs britânicas She Said Soul e Então, She Said Soul e a Lighthouse. Então, o programa, de uma maneira geral, é uma residência artística, né, que promove um encontro, uma rede, forma uma rede de mulheres, mas não só isso, promove mentorias, etc., né? E você tem aulas com pessoas maravilhosas, não só do Brasil, mas também da Inglaterra, enfim, para mulheres que trabalham arte sonora, seja cantoras, compositoras e tal, mas também técnicas de áudio, né? Pessoas que trabalham com composição de trilha, enfim, editoras de áudio, todo mundo, mulherada da área do áudio, né? Enfim, aí submete, né? Aplica lá para a seleção e, se selecionada, faz parte dessa grande rede. Mesmo que a gente não tenha uma convivência diária, tipo assim, que a gente não tenha feito um projeto junto com alguém, etc., não importa. A gente tem lá uma grande rede, né, que funciona muito bem. Por exemplo, a gente é meio que né, a gente se sente irmãs umas das outras. Foi assim que eu conheci a Caru, tipo, vou entrevistar, você estava lançando, né? Eu falei, vou falar com a Caru e tal, gostei da história e fui conversar com você já naquela época, mas, por exemplo, a própria Fabi, que teve um dia que eu passei lá, mandei mensagem, Fabi, me diz um negócio, tipo assim, a gente não se fala todo dia, né? Mas assim, às vezes como se você às vezes não dá nem oi, assim, vem cá, me diz um negócio, né? Tipo Dani Pastore, que vive passando por aqui, Nave Louca, né? Que, enfim, vive prestigiando aqui nos nossos papos, mas, enfim, é uma grande rede. Esse acolhimento, não sei o negócio, ou então, pintou vaga para mulheres, etc. Cara, e ali a gente vai se alimentando, tirando dúvidas, assim, umas com as outras. É muito legal. E não só isso, você também tem toda a parte institucional, né, do Oi Futuro, que promove também alguns projetos, né, em parceria com outras instituições e tal, como a Aceleração, né, em parceria com a Toca do Bandido, que você fez a Aceleração Labsônica, né, uma residência de aceleração de carreiras, né, que foi super importante. Dá para ver que foi importante na tua carreira, né, no estúdio Toca do Bandido, né, enfim, do selo Toca Discos, etc. Então, com a Constança, que é uma das mentoras do ASA, e Felipe Rodarte, que tocam, né, a toca do Bandido, que tocam o Bandido. Mas, enfim, então, super importante. O ASA, eu acho que foi um divisor de águas para várias carreiras, né? Em várias carreiras e para várias carreiras. Inclusive, lá também você criou, e eu estou curiosa, não sei se pode falar já, da plataforma para artistas independentes, que você vem gestando, né? E que, enfim, fala um pouquinho mais para a gente desse trabalho, que eu acho que é importante para o artista independente saber, né, do que se trata, né? É Warrank. Warrack. Vou falar. Conforme eu fui, né, depois do ASA, eu fui entendendo que o lugar do artista independente. E aí, gente, eu tô falando do artista independente na música, mas aí você pode colocar dentro do seu contexto. A gente tem que entender onde a gente está inserido. E eu acho que na música, principalmente o artista, existe esse gap do tipo, onde eu estou inserido? Qual que é o meu contexto? O que eu preciso saber? Não fazer, mas saber.
para que serve tudo? Qual é o papel de cada pessoa? Então, com essa dúvida, eu comecei a estudar o mercado. E ao estudar o mercado, eu entendi que eu, enquanto outras coisas, poderia colaborar com o meu mercado além do meu papel enquanto cantora, compositora, palco e etc. Então, em algum momento desses meus estudos, eu fui convidada pela Sony a participar de um hackathon, que é uma coisa meio business, né? Uma coisa meio tecnologia, como agente da música, porque eles queriam, né, resolver nesse hackathon gaps do usuário, né? Do ouvinte. Então eu entrei lá e a gente se conectou, criou um grupo onde eu era o artista, eu era a dor, né? Porque a gente, enquanto artista, a gente tem várias dores, né, para serem sanadas. Então, eu entrei ali como agente de música, mas não só como artista, mas como conhecedora do mercado. Então, nesse momento, eu comecei a vasculhar todas as dores possíveis e quais eram as possíveis a serem solucionadas de forma prática dentro de um hackathon. Para quem não conhece, um hackathon, ou hackathon, é um momento onde a gente passa um final de semana resolvendo algum problema e dando uma solução. Né? Esse termo ele veio do mundo da tecnologia, de desenvolvedores de softwares, onde eles codaram, né? Eles passavam o final de semana codando alguma coisa. Então, isso tá indo para outros momentos, assim, outros universos. E esse momento foi para música. Então, desse hackathon da Sony Music surgiu o O-Rank. A gente não ganhou nem primeiro, nem segundo, nem terceiro lugar dentro do hackathon. A gente não foi para lugar nenhum. Mas eu falei assim, gente, mas essa ideia é boa. Eu acho que essa ideia é boa. Como eu conheço muita gente, pelo aquele papo que a gente falou, de ser cara de pau, de falar com todo mundo, eu comecei a mandar a minha ideia para algumas pessoas que eram, tipo, agentes ativas do mercado, né? Não artistas, mas agentes. Dani Ribas, Luciano Adão, Fabrício Nobre, Coy Freitas. Gente, deixa eu entender com vocês aqui. Essa ideia é muito maluca ou faz sentido? E aí a gente começou a fazer umas reuniões. Eu comecei a passar em alguns editais, né? Participei da mentoria do Oi Futuro para mulheres. Passei no edital do Instituto Eclos para aceleração de negócio de impacto social. A Luciana Adão que falou para mim do Oi Futuro: esse seu negócio é um negócio de impacto social. Inscreve. Falei, tá bom, vou inscrever. Inscrevi, passei. É maravilhosa, né? Luciana é maravilhosa. Maravilhosa. Nossa. Inscrevi, passei, não só passei, como fiz o pitch, ganhei uma grana para poder tirar o rank do papel com meu sócio, Melk, maravilhosão lá de Recife. E aí a gente começou a circular, fizemos um site, começamos a fazer uma pesquisa e agora, nesse momento, a gente está no momento de entrevistas, né? Pesquisa qualitativa com os artistas que vão ser diretamente impactados por essa plataforma para realmente desenhar algo que faça sentido. E aí eu vou falar rapidamente o que é, né, o O-Rank. O O-Rank, na verdade, é uma mudança de mindset, né, do artista. Por quê? Nós, enquanto artistas, e aí eu vou falar artistas, a gente percorre um monte de número. A gente precisa ter X seguidores, X curtidas, engajamento, X ouvintes mensais, X seguidores, lá. E aí eu fico me perguntando, isso faz sentido? Onde isso faz sentido? Para contratante? Massa. Mas o que isso te reverte? O que isso reverte? Que se você tem 50 mil ouvintes mensais no Spotify, o que isso te reverte de dinheiro? A gente está falando de dinheiro, de sustentabilidade no mercado da música. O que isso te reverte? Nada? Então tá bom, o O-Rank ele vai chegar para dissolver isso. Ou seja, quem são os seus 50 ouvintes mensais? Os seus 50 mil ouvintes mensais, você sabe? Não. Então você não sabe o padrão de comportamento dessas pessoas. Vocês até mais ou menos sabem onde eles estão, porque o Spotify ele dá uma coisa geográfica, faixa etária e de gênero. Mas é muito... O que você faz com esse dado? Nada. Então por que você não tem dados mais qualitativos? O O-Rank vai dar isso, dados qualitativos. Você vai poder conversar, você vai poder entender profundamente o comportamento do seu ouvinte. O que ele ouve, quando ele ouve, quem ele é, o que ele precisa. Porque a partir do momento que a gente tem esse dado, a gente consegue se conectar.
Então é sim, trabalho de formiguinha. Falar um a um. Será que essa pessoa sim. que te ouve, ela vai pro seu show? Porque o artista independente tem isso. Beleza, eu tenho 10 mil ouvintes mensais. Tá, mas Será que eu levo? converte em plateia ou não, né? Eu levo Né? 1.000 pessoas, tipo assim, eu loto um Cine Joia em São Paulo, eu loto um Teatro Prudential aqui no Rio? Não. Por quê? Porque você não tem conexão direta com essa pessoa. Então, o Orank, ele vai permitir que você comece a ter conexões diretas com quem realmente te ouve. Porque o Instagram, ele curte sua foto, mas você não sabe se ele te ouve. Você não sabe o comportamento musical desse seu fã, desse seu ouvinte. Então, o Gente, Orank vai dar tudo isso na mão. e é exatamente isso que eu fiquei super empolgada. Lá na época você estava me perguntando também, mas você estava me contando, né, o que era essa ideia que tinha surgido ali. E eu achei, inclusive, muito generosa, né? E, aliás, tem muito a ver também com o trabalho o trabalho da Dani Ribas. Ela tem uma linha realmente de achar essas personas, né? Que são as pessoas que a gente quer tocar, que nos, de certa forma, nos seguem, estão vendo ali o nosso trabalho, mas que a gente precisa aprender a conversar com elas, né? A saber quem são essas pessoas e conversar diretamente para, enfim, aproximar, trazer para a sua vida essas pessoas. Eu acho isso super. E aí, obviamente, que isso se reverte no momento que você se aproxima, né? Isso vai se revertendo em pessoas que vão a shows, que compram os discos, comprar disco, hein, gente? Olha eu. Não, Mas mas é isso. Mas a Dani é. Rivas, ela foi tipo uma madrinha. Ela foi a primeira, Ah, assim, a ouvir a minha história. E ela me perguntou, quando eu contei, tipo, ó, a ideia é essa. E ela chegou e falou assim, meu Deus, mas como que você chegou nisso? Eu falei, estudando mercado. olha aí. E aí eu Muito. fiz o curso com ela. Eu Uhum. gosto dessa coisa de entender a causa raiz da coisa. Tipo, onde é que tá a raiz? Onde que dá pra gente poder atingir? Tipo, realmente mudar a ótica, tipo, mudar a forma de operacionalizar a coisa. Porque, assim, se o artista Sim, independente hoje está reclamando, principalmente depois da pandemia, a gente não vende disco, não vende CD, não vende blusa, não vende show. Hoje a gente está refém a número do Spotify. Como que a gente sim. rentabiliza isso se a gente sabe que cada play custa 0,0000032 centavos? Não tem como. Exatamente. Mas e é isso, né? E eu acho que assim, a gente tem que formatos híbridos, né? Formatos Sim. híbridos, a palavra híbrido, eu acho que nunca teve tão. Com a pandemia, a gente, né, na verdade, Tão em depois voga, da né? pandemia, depois da pandemia, a gente começou a falar em formato híbrido, porque na pandemia, ele no auge mesmo, né? Confinamento, não tinha nada de híbrido, era todo mundo na sua casa, por favor, né? Então, eu acho que esses formatos híbridos são muito importantes, da gente trazer o digital também para o real, né? Isso que está Total. acontecendo aqui, eu termino sempre as lives aqui com vontade de abraçar a pessoa, Mas é sabe? a coisa da experiência digital, que é um nome novo que surgiu depois da Digital. pandemia. Sim, sim, A sim. experiência digital. Agora, ó, né? Tipo, escuta, vamos falar agora, voltar, né, para a parte mais artística da sua criação, né? Bom, você vem desenvolvendo aí brilhantemente uma discografia gostosa demais e que também se reinventa, né? Agora chegou, né? Você fez algumas parcerias, lançou alguns singles, inclusive, enfim, teve alguns momentos, a gente falou de pandemia, você fez live tocando, né? Que foi, na verdade, quem acompanha o teu trabalho sabe que foi mais um ponto de superação para você tocar, né? Tocar o violão. Eu assisti a sua live, não sei se você lembra, eu estava lá assistindo, lindíssima, querida. Então, e aí, pronto, você fazendo parcerias como sempre, porque você é a mulher das parcerias, né? E, enfim, fez parceria com uma banda que eu adoro, que é a Carne Doce, uma Campo cego. Campo Hã? cego. Carne Campo Doce, cego. Canto Cego, que eu adoro, gente, assim, banda maravilhosa que puxa, é outra, uma banda que faz um trabalho, né, de também que corre atrás, que puxa a vida,
né? Puxa, a vida é muito engraçado. Mas que é isso, que tá ali, né? E o seguinte, imprimiu um pouco mais na sua música, né? Apesar de já ter características em outras, né, em outras composições e tal, mas enfim, você imprimiu uma característica muito roqueira, né? Como é que foi essa parceria? Como é que vocês aproximaram? E outra, essa escolha, né, do Tô Voltando tem a ver, porque a gente estava falando de pandemia, ela foi lançada, enfim, nesse momento pós, né, ali de meio retomada, né? E, enfim, como é que vocês se encontraram? Como é que se deu essa parceria? Porque são, assim, trabalhos que eu adoro, né? Conta para mim. Conto. Pandemia, né? Então a gente estava ali dentro desse momento lá atrás que a gente falou sobre onde que eu vou falar, é Feira de Santana, qual caminho e tal, 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 tal. E eu tava revendo minhas memórias. Memórias. E aí memórias, né, perpassam sobre memórias familiares, memórias de amigos, memórias de vivência. E meu pai, maravilhoso, ele ama Ivan Lins e Simone. Outras coisas, Djavan, etc. Mas Ivan Lins e Simone. Lá em casa tem vinil da Simone a rodo. Então eu ouvia muito. Mas eu não dava muita importância, porque na época eu achava muito cafona. E ser cafona na adolescência não é uma opção. Hoje eu tenho uma playlist no meu Spotify que é tipo, eu adoro ser cafona, porque eu amo todas as universais, eu amo tudo, Cassiano, e enfim, eu amo. E Simone, enfim. E aí, Angela Rorô, aí vai, né? Discorremos. E aí, Adoro. amo. E aí, meu pai, ele ouvia muito. E eu, né, memórias, tinha muito isso na minha cabeça. E aí eu tava entendendo como que ia ser o projeto. Eu tinha feito o curso da Dani Ribas sobre persona, sobre isso aqui. O All-Rank já estava acontecendo, mas eu tava tentando me entender com quem que eu queria me comunicar enquanto Caru artista, com quem que eu queria ali falar, né? Então, nesse momento, eu falei, beleza, então vamos parar e vamos olhar pro contexto, né? Vamos olhar pro contexto. Nesse momento onde eu comecei a olhar pro contexto, eu comecei a ouvir coisas do passado. E eu não sabia o que eu ia fazer. E aí começou a música. Tan, tanana, tan, 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 tanana. E aí começou a música Tô Voltando. Quando eu ouvi o início, e aí a primeira frase, né? Pode ir amando o coreto, preparando aquele feijão, porque eu tô Adoro. voltando. Adoro. Não fez isso. A gente tava no momento onde, tipo, vem vacina, vai ter vacina. Pô, a gente vai voltar à vida. Falei, é essa música que eu vou cantar. Simone, tudo a ver, Minha Vida Eternamente. Momento político, né? Momento político, bom, pronto, é isso. Momento de vida. Eu falei, é isso que a gente vai cantar, é óbvio. E aí, beleza, era isso que eu ia cantar. Aí eu cheguei em casa e fui dividir isso com Luísa, né? Que é minha sócia. Sim. Ó, acho que é essa música que a gente vai começar o nosso planejamento. Depois de ter passado pelo curso lá da Dani Ribas e a gente ter construído o planejamento. E o planejamento era começar com uma regravação. Uhum. E aí ela falou assim pra mim assim, pô, vamos chamar Canto Cego. Aí eu Canto falei, por que é Canto Cego? Ela falou assim, ó, porque eles acabaram de gravar Zé do Caroço, que é incrível, era um samba. Você, a gente já sabe nesse seu estudo que a gente vai ir para um caminho mais rock and roll, porque tem a ver com você, por etc e tal. Então é Canto Cego, eu sou amiga da Roberta, vou chamar ela. Eu falei, beleza, então bora lá. Aí ela ligou pra Roberta, deu certo, a gente já tava no estúdio gravando, já tava uma loucura, gravamos clipe, gravamos tudo. E Tô Voltando, lançou como um single e entrou no EP Paris e Sim. Bahia, né, como mais uma faixa. Então, tudo aconteceu dessa forma. Não, e veio bem roqueiro, né? Quer dizer, esse EP tá maravilhoso. Bom, eu sou suspeita, né? Porque eu sou, né, tipo aquela... Mas, enfim, já abre, né, com a Pedrada, que na verdade é uma releitura de um dos primeiros singles, né? Que é o Desapareça. Primeiro, Exatamente. um dos primeiros, né? E uma releitura, assim, que já chega com a guitarra distorcida. Ou seja, o EP já abre, né? Já puxando. Mas, na verdade, tem uma sonoridade eclética, porque, sim, tem um peso, né? Tem um pé firme no rock, mas você também, né, em outras músicas, você traz também uma leveza e traz para
uma sonoridade bem brasileira também, né? Mas acho que nessa música, né, Desapareça, já tem os atabaques ali no final. Isso. Meu tio está presente em tudo, né? Fernando Santos, percussão, eu, né, tocando ali. Eu também gosto, né? Eu toco percussão, então assim, é natural. Então tá lá sempre em Ah, você momento, toca mas... aquela assim. Tô brincando. Que legal. Você vai ver, vai ter muita, muita novidade vindo aí, hein? Olha Muita aí, novidade gente. vindo aí. Tá. Mas enfim, e aí o disco, ele mistura, tá muito bom, porque é o seguinte, quando você acha que a sonoridade vai ficar ali naquele, daqui a pouco dá uma tranquilizada um pouco e aí você vem crescendo. Adorei essa versão, né, de Desapareça. E bom, e por falar em versões, né, tem uma das suas músicas que não sai da minha cabeça, que sempre que eu passo por ela, ela fica e ela vem comigo, né, que é Pintas, né? Ganhou uma versão, né, antes, né, não no disco, mas que ganhou uma versão que eu adorei, né, um remix, na verdade. Muito legal. Ou seja, você também vai se reinventando nisso, né? Você, além de compor, né, músicas novas, etc., mas você vai mudando a roupagem, você vai tirando, né? Parece que vai tirando camadas e aí vai se reinventando e a música vai aparecendo para você, né? De outras formas também. Enfim, gente, fica a dica, entendeu? Para ouvir o disco que foi lançado agora recentemente, né? Paris, Bahia ou Bahia, Paris? Paris, Bahia. Paris, Que é Bahia. Feira de Santana, né? Sim, De Feira, Santana, Feira de Santana, Paris, Bahia. vírgula, Bahia, né? E tinha uma amiga minha que dizia que a pessoa fazia muitas voltas, né? Olha só, tem que entregar o não sei o que na casa de quem, não sei quem, aí tem que ir não sei onde. Aí a pessoa olhava para, né, para quem estava dizendo isso e dizia assim, vem cá, você quer que eu faça Europa, França e Bahia ao mesmo tempo? Quando eu vi o Paris, Bahia, eu achei muito, enfim, curioso, né? E interessante, né? Por conta de Tom Zé e Paris, Bahia, Feira de Santana, Bahia, sua origem, né? E seu berço, na verdade. Exatamente. E vem cá, tá? E antes da gente terminar, porque a gente já está se encaminhando aqui para o final, vou querer saber um pouco também o que você está olhando, né, para frente, sempre, né? O que você está né, mirando lá para frente. Mas antes, né, deixar aqui já, antes que a gente esqueça, os contatos e onde que a galera ouve isso tudo, te acha, entra em contato, né? Instagram, basta ver ali, ó, o nome dela, clicar e ir lá e seguir, né? Mas Spotify, né? Enfim, seus contatos. Ó, Spotify, Caru, tudo letra maiúscula, você vai me achar imediatamente. E aí, YouTube, site, se você tiver na dúvida, bota lá www.caruoficial.com.br. Lá tem caminho para todas as outras redes. Então, pode me encontrar em qualquer lugar. A gente sempre vai lançar coisa nova e aí a Val já deu a deixa. Sim. Então, estamos aí preparando coisas novas para chegar. Bom, já vou dar um recado aqui. Então, galera, quem está aqui, ó, vai lá, segue, porque vai ter muita coisa, né, nova e boa, com certeza, chegando. Conta pra gente o que você está olhando para frente, o que já dá para contar. Né? Olha, o que já dá para contar é o seguinte. Nessa conformação de tipo, o que vai ser o projeto, o que vamos olhar, sempre existiu esse momento onde a gente ia ter 2 EPs. E esses 2 EPs iam ser um disco, que seria o meu primeiro disco, né? Então a gente lançou o EP Paris Bahia, que é um EP cosmopolita, é um EP elegante, é um EP pé na porta, roqueiro, que tem um lado, né, um lado disruptivo dessa artista nordestina migrante, e vai ter o outro EP, que é um EP que tem dentro de mim, né, uma menina interiorana, que tem as suas manias, que cozinha a sua própria comida, que tem, enfim, várias outras coisas que tem nesse lugar da ingenuidade, né? E aí, quando a gente entendeu que iam ser 2 EPs, a gente, para facilitar o trabalho para todos os participantes do projeto, a gente entendeu que a gente precisava achar personagens. Personagens para personificar mesmo, né? Como diz o nome, o trabalho. Então, o primeiro EP era um EP Tieta, né? Tieta do Agreste, né? Tem até o nome aqui na minha mão, que eu sou do Agreste.
Tieta do Agreste, que era uma coisa meio tipo, beleza, saí da minha cidade, vou ganhar a vida, ninguém sabe como, vou voltar assim, vou voltar assado. E tem o outro lado, que é o lado Gabriela, Ah, que fofo. que é interpretado pela mesma atriz, né, Sônia Braga, que é aquele Sim. lado daquela menina que tá no interior, ela não sai do interior, mas ela ainda não se coloca naquele interior. Sempre é uma menina que, tipo, não tá ali. Ela tá ali, mas não tá. Né? É uma pessoa que Sonhadora. é sonhadora, ingênua, até sensual, sem querer. Então, o que eu posso dizer é que o próximo EP vai vir e que vai ser um EP Gabriela. E é um EP Gabriela que entre o EP Tieta e o EP Gabriela existem movimentos, né? Existem trânsitos. Eu sou uma pessoa nômade. Então, nesse trânsito, vai ter coisas por aí. Então, vão ter Vai pegando. shows, vão ter participações, vão ter Isso que eu coisas. ia te perguntar, né? Tem participações, claro, né? Como não? Se você é a moça das participações, das parcerias, né? E das, enfim, claro, tem participações. Então, o que eu posso dizer, o que eu já sei de cara, vamos fazer um show Paris-Bahia em novembro, Ó, dia 12 de novembro, anota terá aí, show gente. Paris-Bahia já com um pouco de brecha, no Festival Somamos, no Teatro Prudential, abrindo o show da Juliana Linhares, que tem tudo a ver com tudo. Então, eu acho que esse é o spoiler master que eu posso dar. E Então, que também é acompanhe. uma mulher nordestina, Juliana, né? Que lançou um disco belíssimo, também fazendo, né? Trazendo as raízes, né? Que é o Nordeste Ficção, né? Então, assim, vocês bem alinhadas, eu acho, assim, né? Nesse... E então quer dizer que tem a participação dela. Gente, olha aqui, ó, 12, eu tô anotando aqui, ó. Mas você sabe 12 que de novembro. a nossa construção foi muito uníssona, porque eu tava dirigindo artisticamente junto com a minha sócia, né, Luísa, Uhum. o trabalho de outra artista onde a Ju ia participar, e a gente estava trocando sobre as nossas construções de trabalho. Paris Bahia não tinha lançado, Nordeste Ficção ainda não tinha lançado, e a Sim, gente estava falando sobre a mesma coisa, porque ela é sim, de Natal, eu sou, né, de Feira de Santana, e temos histórias parecidas. Então, sim. estamos vibrando a mesma coisa. Então, Aham. eu acho que essa junção desse show em novembro vai fazer jus a essa Gente, tá construção. anotadérrimo aqui. Pois é, Irei, o irei. Não, eu já entrevistei a Ju, e por isso que eu tô te falando, assim, né? Que é muito legal ver, né, ver vocês fazerem, né, show juntas e estarem trocando ideias e construções aí, porque justamente, né, eu entrevistei a Ju, entrevistei já uma vez você, e agora mais profundamente, mas assim. Tem tudo a ver vocês se encontrarem, né? E nossa, isso vai ser bonito. Gente, ó, quem tiver no Rio não pode perder, né? A não ser que tenha alguma coisa híbrida aí vindo também, né? Que faça alguma transmissão, por que não, né? Para quem não está no Rio, não sei, fica a dica ou a ideia. Não é mais tão complicado, né? Já foi mais a gente fazer uma transmissão de algo que está rolando ao vivo ali, né? Né? é isso. 12 de novembro vamos fazer essa dobradinha aí. Vai ser demais. Tá, tô ligada já. Meu amor, amei o papo. Mais alguma consideração que você queira fazer, que você queira divulgar? Algum agradecimento especial que você queira colocar aqui? Enfim, faça algum, né, alguma declaração de amor. O espaço é todo seu para a gente finalizar essa volta interplanetária que a gente deu aqui dentro dessa nave louca. Espero que você tenha gostado da nossa viagem, né? Fale, né? Considerações finais dessa nossa entrevista. Depois eu faço as minhas. Eu acho que considerações finais obrigada, Val, por esse convite. Eu acho que sempre é muito bom falar sobre, né? Porque às vezes a gente lança um trabalho e a gente não consegue discorrer sobre o backlog, né? Ali sobre o background da coisa toda. Isso é muito bom. Acho que todas as pessoas que participaram do processo, agradeço sempre, agradecerei sempre, né? Do processo Paris Bahia. Tem coisas por vir, então para quem está aqui ainda,
não me segue, sigam, não me escutaram ainda, escutem. Por favor. Não divulgaram, divulguem, porque eu acho que esse trabalho de formiguinha sempre é o mais importante. A gente não pode querer abraçar o mundo, a gente abraça uma pessoa de cada vez na vida. Então, eu acho que é assim no meio virtual também. Eu acho que a gente só esqueceu disso no meio do caminho. Sim. E o All Rank está chegando, Paris Bahia está no ar, o EP Gabriela, que ainda não tem nome, vai chegar. E o show do festival Somamos no Prudential tá aí dia 12 de novembro, então me acompanhe porque a gente vai fazer muita coisa massa. E é a tua cara, porque você tá sempre somando, né? Você Exatamente! Tá somando, meu amor. É isso aí, querida. Que bom. Pena que eu não posso te dar um abraço de verdade, mas fica aqui, ó, bem apertado, um abraço. Que bom, adoro falar com você, adoro te entrevistar. Sempre que tiver novidades, a gente vai conversar. Em breve, muito breve, a gente vai se ver ao vivo, tá? Vamos ver se a gente arma alguma coisa aí para se encontrar. Meu, muito obrigada, muito obrigada por topar bater esse papo aqui comigo, tá? É um papo, realmente foi um papo descontraído, mas cheio de conteúdo, cheio de vida, cheio de emoção. Muito obrigada. Agradeço também a cada pessoa que passou por aqui ou que está aqui, que acompanhou esse papo, que viajou com a gente na Nave Louca, fez pergunta, comentário, né? E quem ainda vai assistir, que não pôde estar aqui, porque nem sempre a pessoa pode estar ali naquele momento, mas vai assistir assim que esse vídeo estiver disponível no canal do YouTube da Rádio Graviola. Então, assim, quem não segue, vai lá, ativa sininho, aquelas coisas todas, todo mundo já sabe, e se inscreve, ativa sininho, não é? Segue a Rádio Graviola. Quem não conhece a Rádio Graviola, por favor. Quem quiser me seguir também para, né, assuntos aleatórios e tal, valbecker.rádio. E é isso. Estamos juntas, tá? E parabéns por tudo isso, por toda essa trajetória de vida linda, né? Que tá assim, ó, numa arrancada maravilhosa. Parabéns. Desde o inicinho, sempre para sempre, tá? E é isso. A gente vai se falando mais uma vez. Obrigada, Val. Tá? Obrigada mesmo. Um beijão. Beijo grande. Boa noite, bom feriado e a gente se fala, tá? Tchau, tchau. Valeu.